poderoso de Jesus, nós estamos de pé. Amém? Vamos estar dando início aí a mais um devocional. Que o Senhor venha receber tudo que for feito aqui nessa manhã, com um aroma suave em seu trono. Amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. É no nome do Senhor que nós pedimos, é o nome dele que nós invocamos nessa manhã. E ele é o Deus santo e poderoso para mudar qualquer situação na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fernanda vai estar adorando nessa manhã. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nos colocar na presença dele, para que ele venha com sua misericórdia sobre nossas vidas. Amém? Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Oh, aleluias. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim, ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Oh, aleluias. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em seus olhos, deixa-me olhar tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Aleluia. Paizinho, estamos aqui. Pai, estou aqui. Olha para mim. Desesperado por mais de ti. Oh, aleluias. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento,
preciso ouvir. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz dizendo assim. Ouça-lhe dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em seus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Aleluia, o Senhor te convida a vir a Ele como tu está, com a tua tristeza, com a tua ansiedade, com as tuas doenças, com tudo aquilo que te aflige, para que você coloque aos pés do Senhor o teu fardo, para que você entregue a Ele, confie nele, porque Ele está disposto a te ouvir. Basta que nós possamos chegar à sua presença, no seu altar, derramar nosso coração aos seus pés, aleluia. Tudo aquilo que você está precisando, tudo aquilo que o homem não está conseguindo te dar resposta, aquilo está no Senhor, aquilo está somente no Senhor, naquele que é dono da tua vida. Não te aflijas, porque se você está aqui nesta manhã, Ele está aqui para te dizer: vem como está, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que responde às orações, eu sou aquele que responde aquela oração em que não há palavras, em que somente há lágrimas, mas eu conheço as tuas lágrimas, eu sei o que você precisa, eu tenho bálsamo para a tua vida, recebe em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, Ana. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Obrigada, Fernandinha, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Missionária Thelma pode estar fazendo para a gente aí a oração inicial pelo devocional e também pela vida da serva do Senhor, que vai estar trazendo a palavra nessa manhã, pastora Aline. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Meu amado Senhor da glória, eu te louvo, te exalto, Senhor, mais uma vez, Senhor. Como é bom estarmos reunidos, Senhor, neste propósito de fé, de amor e de esperança. Pai querido e eterno, eu quero te apresentar, Senhor amado, a vida, Senhor, da tua serva que está na direção nesta manhã, a vida, Senhor, de cada um que se encontra aqui nesta live, ó Pai, aqueles que irão assistir, meu Pai. Toda a direção, meu Deus, a direção da presente de Deus, ó Pai querido, também a vida da pastora Aline, ó Pai, eu quero apresentar a tua serva. Eu sei que o Senhor já tem preparado, Senhor, uma porção nesta manhã para os nossos corações, para a nossa alma. Fala conforme a tua vontade, o teu querer. Usa o teu instrumento, Senhor, como o Senhor tem usado, ó Deus querido e santo, pois a nossa alma tem sede, fome da tua palavra, Pai. Fala conosco, papai. E abençoa o teu povo nesta terra, Senhor. Todos que se encontram em necessidade, aflição, Senhor, alcança com socorro no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, missionária Thelma. Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério. Amém? Pastora Aline, então, com o maná nessa manhã. Amém. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? O nosso áudio está bom? Tudo ok? Glória a Deus. O Espírito Santo vem falando, né? Desde a ministração
desde a canção, desde a oração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele conhece a necessidade da igreja. Então, ele fala desde o primeiro momento que nós entramos nesse devocional, ele começa a agir, a preparar o solo fértil do nosso coração para receber a semente da palavra do Senhor. E hoje, a nossa palavra se encontra no livro a carta, né? Aqui, de Atos dos Apóstolos, tá? Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Nós vamos estar lendo, por enquanto, esta parte. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Por enquanto, somente aqui, tá? Vamos até o 5, né? Amém. O nosso tema hoje é Deus está no controle. Nós costumamos usar muito essa expressão nos dias de hoje, principalmente, né? Nós nunca ouvimos tanto essa frase quanto nos dias de hoje. Deus está no controle. E muitas vezes nós usamos isso para acalmar alguém, né? Alguém está passando por algum problema, nós simplesmente mandamos a frase ou uma figurinha no WhatsApp dizendo Deus está no controle. Mas será que verdadeiramente nós estamos deixando Deus no controle? Ou nós estamos tentando controlar e fazer a parte que é a parte de Deus? Qual é a parte de Deus? Qual é a nossa parte? Algumas vezes nós falamos sobre alguém que está cuidando de determinada coisa, né? Nós que congregamos, cada um na sua igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, quando temos um evento, alguém fica responsável por alguma coisa, né? Sempre dividimos equipes, alguém fica pela parte da administração, alguém dá a palavra, alguém fica na parte da organização, e há uma preocupação, né? Quem está cuidando disso? Né? Quem está fazendo aquilo? E certamente tem alguém que diz assim, não se preocupe, né? Eu estou no comando aqui, está tudo sob controle. E nós descansamos, nós sabemos que cada um está fazendo a sua parte, né? Mas hoje eu quero falar sobre o Deus que está no controle, o Deus que está cuidando, o Deus que está no controle de todas as coisas, o nosso Deus, no qual nós podemos, mesmo em meio a grandes lutas, a grandes tribulações, a situações do dia a dia, algumas que são leves, algumas que nós enfrentamos e logo conseguimos vencer, outras que ainda estamos vivendo e outras que talvez passaremos ainda, né? Vivenciaremos ainda, mas eu gostaria de fazer-nos lembrar que Deus está no controle, né? O capítulo 12 que nós lemos aqui, uma parte, é todo sobre Deus estar no controle, né? Nós vimos aqui que na ocasião Herodes, ele prendeu, né? Tiago, ele prendeu alguns que pertenciam à igreja, e aqui cita Tiago, né? Qual era o objetivo de Herodes aqui? Era maltratá-los. E ele mandou, né, matar Tiago à espada. E aqui fala também que logo em seguida ele mandou prender Pedro. Interessante, que ele mandou matar Tiago, né? E a gente pode pensar, talvez, né? Por que que Deus permitiu que Tiago fosse morto e Pedro fosse preso? Todos foram presos, mas Pedro ficou preso. Será que Deus amava mais a Pedro do que Tiago? Né? Quantas vezes nós nos perguntamos, quando nós estamos passando por lutas,
Por que que o irmão passa por essa luta e eu, né? Por que que a minha luta é maior do que a do meu irmão? Por que que Deus resolveu o problema do meu irmão e a minha situação ainda não se resolveu? Às vezes a gente passa a olhar muito para as pessoas ao nosso redor, para as situações ao nosso redor. E nós acabamos esquecendo de que Deus está no controle de tudo. Em determinado momento da história, né? Esse Herodes aqui, vamos falar um pouquinho dele, ele era neto do Herodes, aquele que mandou, há tempos atrás, matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Na época em que queria achar Jesus ali, queria interromper, paralisar os planos de Deus, que Jesus chegasse até nós e nos salvasse, né? Desde lá, essa família de Herodes vem perseguindo o povo de Deus. Só que nessa época existia um povo judeu que não era convertido, que se alegrou quando soube que Tiago foi morto e queria que acontecesse a mesma coisa com Pedro, né? Ao nosso redor, muitos falsos cristãos vão estar torcendo por nossa derrota, né? Quantos querem prosperar, progredir e não querem ver o irmão crescendo? Então, nós vamos viver situações em que muitas vezes nós até perdemos o controle da situação, mas Deus jamais perde o controle. Nada está fora do controle de Deus, né? Se Tiago morreu, Deus continuou no controle. Se Pedro continuou preso, Deus prosseguiu no controle, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Um dia, o Tiago, né, e o seu irmão estavam discutindo a respeito de quem sentaria ao lado do Senhor na glória, né? Quanto a Pedro, Pedro não discutiu isso. Pedro, apesar de ter negado Jesus, ele reconheceu a sua falha, né? Se arrependeu e voltou-se para Jesus novamente. Tanto que Deus, depois da descida do Espírito Santo, Pedro foi tão usado por Deus que multidões se convertiam por uma pregação de Pedro. Mais de 5.000 pessoas, né, se converteram. Isso, na época, contavam somente os homens, né? Ficavam de fora as mulheres e as crianças. Mas um povo grande se convertia. A palavra de Deus diz que até a sombra de Pedro curava. Não que Jesus amasse mais a Pedro do que a Tiago, não. Eles estavam ali, todos os discípulos estavam conscientes de que eles morreriam um dia por amor a Cristo. Eles tinham esse propósito. Esse era um dos objetivos deles, sofrer por amor a Cristo. Então, para eles, não independia de como seria o fim deles. E eu pergunto nessa manhã, para cada um de nós estamos dispostos a dar nossa vida por amor a Deus, por amor a Cristo? Né? Estamos nesse nível? Nós podemos questionar, né, por que Tiago morreu e Pedro ficou ali? Mas existia um propósito de Deus. Mostrar que Ele está no controle em todos os momentos da nossa vida. Deus, Ele está ciente dos nossos problemas. Tenha essa certeza. Ainda que o problema esteja difícil, ainda que aos olhos humanos nós ainda não tenhamos resposta, nem solução, mas Deus está no controle e Ele é ciente dos nossos problemas. Né? Nós sempre falamos e sabemos, e a palavra nos garante, que Deus é onisciente. O que significa? Ele sabe todas as coisas, então Ele sabe cada detalhe da sua vida. Ele sabe cada momento que você está vivendo. Ele sabe daquele teu choro lá, onde você chorou só você e Ele. Ele sabe das dificuldades, Ele sabe do teu secreto, Ele sabe o que você clama nas madrugadas, Ele sabe de todas as coisas. Então, descanse. Sabe, descanse no Senhor, creia que Ele está no controle, e se você tem passado por situações difíceis, entregue totalmente o controle, diga, Senhor,
É na minha incapacidade que o Senhor entra em ação. Chega um momento em que eu não posso mais, em que eu não consigo mais dar um passo adiante, porque eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora entra, Senhor. Entra, toma o controle, fica no controle, permanece no controle. Mas não tome o controle de volta, não, porque às vezes nós entregamos o controle ao Senhor e tentamos resolver o problema porque está demorando. Mas é o tempo dele, é o momento dele. É ele quem faz a hora que quer, o momento que quer, e ele sabe a hora certa, porque ele também é onipotente, ele tem todo o poder. Esse é o nosso Deus. Quando nós lemos essa passagem, nós nos perguntamos se Deus está no controle, né? E às vezes nós nos perguntamos também, se Deus está no controle, por que acontecem tantas coisas ruins? Às vezes nós questionamos Deus, né? Será que Deus ele ama mais a um do que o outro? Com certeza não. Vai chegar a hora e o momento do seu problema ser resolvido, né? O Senhor, ele não tem filhos preferidos. Ele ama a todos igualmente. Mas existem aqueles que se achegam mais ao Senhor. Existem aqueles que estão pagando um preço alto, como os discípulos pagaram. E eles pagaram um alto preço, tanto os discípulos e principalmente o Senhor Jesus, para que o nosso fardo hoje fosse leve. Então, tudo aquilo que estamos passando, todas as lutas que já vivemos e estamos vivendo e ainda vamos viver, né? Porque estamos nesse mundo, nossa vida também não vai ser só de lutas, né? Existem os momentos, existem as vitórias, existem momentos de paz, né? Aquela paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio à luta nós temos paz no Senhor. Amém? Nós declaramos isso, né? Quando nós damos as nossas saudações, paz seja convosco, a paz do Senhor, graça e paz. Então, você está declarando isso, você está falando o que está na palavra, você está declarando paz. Então, nós não podemos viver sem crer que o Senhor está no controle e nos dá essa paz em meio às lutas. Amém? Jesus ele já havia advertido os discípulos quanto a isso, né? Que eles iam passar por perseguições, que eles iam passar por lutas, principalmente que eles morreriam um dia, e não seria uma morte qualquer, seria uma morte difícil, e eles estavam conscientes disso. Eu creio que Tiago morreu consciente. Mas Deus está, mais uma vez eu lembro, Deus está ciente dos nossos problemas. Em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então nós não devemos questionar o porquê. Por que que fulano morreu? Sabe, às vezes a gente vê um jovem morrer tão, sim, tendo tantas coisas para viver pela frente, uma vida toda pela frente, a gente fica questionando, por que será, Senhor? Por que tinha tanta vida, tinha tantos planos, tinha tantos planos, nós vamos questionar Deus, né? Aí a gente fica com aquele julgamento. A palavra de Deus diz que se honrar pai e mãe, os dias serão prolongados na terra. Com certeza não honrou pai e mãe. A gente fica tentando entender coisas que não é para nós estarmos questionando. Porque as coisas encobertas, aquilo que nós não entendemos, não compreendemos, pertence ao nosso Deus. Só Ele sabe o porquê. O porquê da vida, o porquê da morte, o porquê das situações que passamos tão difíceis. Ele sabe e Ele tem propósito em tudo. Há muitas coisas sobre Deus que nós não vamos compreender aqui desse lado do céu. Só Ele sabe. Então vamos deixar para Ele os questionamentos, vamos entregar, vamos só crer e confiar que Ele continua no controle de tudo. Mas uma certeza nós temos sim, que o Senhor é conosco. E se Ele é conosco, Ele está no controle. Amém? Lembrem que em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus trabalha em todas as coisas, de modo que o seu plano perfeito se realize. É o Senhor trabalhando, é o Senhor concretizando o seu plano para as nossas vidas, né? Nunca, nunca perdendo o controle. Ele permitiu, naquela época, a morte de Tiago.
e permite a vida de Pedro, porque ambos estão de acordo com o seu propósito. Então, tudo que já aconteceu na sua vida, está acontecendo e ainda vai acontecer, está no controle do seu Deus, do nosso Deus. Creia nisso. Ele está escrevendo a sua história à maneira dele. Porque se nós fôssemos escrever a nossa maneira, ia ser uma linda história, mas o nosso caráter não seria forjado, né? As nossas forças não seriam renovadas, a nossa esperança talvez não fosse a mesma. E o Senhor, Ele quer trazer hoje à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é lembrar, porque saber nós sabemos, mas é lembrar que Deus está no controle. Hoje nós vamos sair daqui com essa frase, não somente falando, mas crendo, vivendo, deixando nas mãos dele o controle, né? E não é que Deus tenha deixado coisas ruins acontecerem, não, sabe? Eu gosto de uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que John Piper diz em relação a essa palavra aí. Ele diz assim: não é que Deus tenha deixado cair a bola na situação de Tiago e feito um gol com Pedro. Deus nunca deixa a bola cair. Se ele deixa o outro lado agir, é porque ele conhece uma maneira melhor de vencer. E é incrível. Quando Deus age à maneira dele, é porque ele sabe que lá no final a tua vitória é certa. Ele já projetou. O mesmo Deus que era na época de Tiago, João, dos discípulos, aquele mesmo Deus é o nosso Deus hoje e será eternamente. Amém? Se ele estava no controle da situação lá, por que não estaria hoje? Nós temos que continuar crendo e confiando, né? Quando você e eu enfrentamos dificuldades em nossas vidas, muitas vezes a nossa alma, ela grita: ei, quem está no controle afinal? Né? Onde está Deus? Né? Quando nós estamos vivendo a situação, parece que Deus silencia, parece que Deus vira as costas, mas não é. É o Senhor nos tratando, é o Senhor nos preparando para a vitória que está se aproximando, é Ele forjando o nosso caráter, Ele nos amadurecendo para receber uma bênção maior. Porque Deus, Ele não entrega nada na mão de criança. Você entregaria uma nota como a nossa hoje, né? O nosso real hoje? Você entregaria R$ 200 na mão de uma criança, de um aninho? Você entregaria, né? E o que essa criança faria com essa cédula? Certamente ela amassaria, rasgaria, talvez fosse para a boca, né? Talvez se ela entendesse um pouquinho que é dinheiro, corresse para comprar uma balinha, um docinho, né? Então Deus, ele não entrega grandes coisas na mão de crianças espirituais. Por isso ele nos amadurece. Por isso ele forja o nosso caráter todos os dias. Ele nos prepara para receber coisas maiores. E quando chega o momento de estarmos prontos, ele entrega a bênção. Ele entrega a nossa bênção. No versículo 5, aqui que nós vemos, Pedro, ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, como nós estávamos vendo aqui. Vamos ler novamente aqui o 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E olha o que aconteceu, vamos ler mais adiante. Na noite anterior ao dia que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados preso com 2 algemas. Os sentinelas montaram guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levanta-te. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se, calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhes ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real ou que lhe fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão.
Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu para si mesmo e para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo deixou, ou seja, o anjo sumiu. E olha só o que aconteceu. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha só, outro ponto importante, a oração. Você está debaixo de oração. Quantas pessoas estão orando por você continuamente, como a igreja estava orando por Pedro? Né? Você tem pastores, você tem líderes, você tem os seus líderes aqui da Presente de Deus, você tem pessoas orando por você. Né? E Deus vai agir em seu favor, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Traga a sua memória o que lhe dá esperança. E o Senhor está trazendo de volta, está trazendo a memória que te dá esperança. Lembremos-nos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está no controle. Ele está ciente dos nossos problemas. Então, relaxe. Respire fundo aí e solte calmamente. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Confie nele, descanse nele, porque certamente ele ouve o seu clamor, ele ouve as suas orações. A palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão tapados, que não possam ouvir suas orações, nem suas mãos encolhidas, que não possa abençoar, não. O Senhor está com os ouvidos inclinados, suas mãos estendidas sobre você. Então, continue somente crendo, confiando de que Deus está no controle de tudo. Amém. Que essa palavra permaneça em nossos corações, que o Espírito Santo nos faça lembrar a cada instante, a cada momento, que Deus verdadeiramente está no controle de nossas vidas. Amém. Eu agradeço a oportunidade e oro a Deus que o Senhor, não somente nesse dia, mas todos os dias, esteja no controle da sua vida e faça de você mais que vencedor sobre todas as coisas, mais vencedora sobre todas as coisas, porque é isso que Ele quer fazer, nos entregar a nossa bênção, a nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Pastora Aline, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, e continue te usando como esse instrumento valioso nas mãos do Senhor. Amém? Muito obrigada aí por se permitir nessa manhã, né, estar sendo aí porta-voz do céu para as nossas vidas. Palavra maravilhosa de edificação, de fortalecimento da igreja. Eu recebi também posse. Eu creio que você também recebeu em nome de Jesus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Né, as nossas guerras, as nossas tribulações, todas as nossas lutas estão sob o controle do Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Pastora Mônica, se tiver por aí, você pode estar fazendo para a gente aí a oração final e também dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Deus querido, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Nós te louvamos, te adoramos, porque sabemos que em todas as coisas tu estás no controle. Te louvamos, Senhor, porque entregamos nossa vida e podemos confiar em Ti em todas as situações, Senhor. Nós amamos estar, ó Pai, em Tuas mãos. Nós amamos saber que Tu estás no controle da nossa vida, porque entregamos a Ti, Pai, as nossas decisões, entregamos a Ti o nosso livre-arbítrio, entregamos a Ti, Pai, tudo que vamos fazer, entregamos o nosso dia quando acordamos. Sabemos, ó Pai, que Tu tens o poder de nos direcionar a tomar decisões sábias, a fazer as coisas certas, a deixar o erro para trás, a consertar, a restaurar o altar. Por isso nós te adoramos e te glorificamos, ó Pai,
cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor, nesta manhã, ouvindo a tua voz, falar aos corações, ensinando, exortando, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso eu te agradeço, meu Pai, meu Deus, por esse dia, Senhor, pelo tempo, Senhor, pela temperatura, pelo alimento que iremos comer, tudo que vamos fazer, Senhor. Obrigada pela porção de cada dia, tanto espiritual quanto física, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Senhor. Ensina-nos a contar cada minuto do nosso dia, para que tenhamos um coração sábio, aplicado à tua palavra. Tudo que formos fazer hoje, Senhor, esteja à frente, o controle é teu, tudo é teu, somos teus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa nossos filhos, abençoa o companheiro, o esposo, as esposas, abençoa, Senhor, a nossa igreja, a nossa liderança, abençoa o nosso país, abençoa o estado, a cidade que moramos, ó Pai. Que o Senhor tome o controle de todas as áreas no nosso país, Senhor, mostrando que Tu és o nosso Rei soberano, todo-poderoso, Senhor. Muito obrigada pela palavra que o Senhor trouxe a nós esta manhã, Senhor. Obrigada, Pai, porque sabemos que esse final de semana, quando estivermos em Tua casa, Tu irás fazer grandes coisas por nós, e o nosso coração estará totalmente quebrantado a Ti, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz em todos os momentos. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, glória a Deus, vamos das bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastora Mônica, Deus continue abençoando Amém. poderosamente sua Glória a vida, sua Deus. família, sua saúde e seu ministério. Nós venhamos a ter aí um sábado mais que abençoado, encerrando mais uma semana, que possamos estar na presença do Senhor, né? Não só hoje, mas em todos os dias. Vamos voltar aí na segunda-feira com o nosso devocional, mas continue em oração, como a pastora trouxe nessa manhã, continue na busca, continue tendo intimidade, proximidade com o Papai do Céu, em nome de Jesus, viu? Fiquem com Deus e até segunda.